você sabe que é verdade ou mentira a respeito dos assuntos que estão ligados ao nosso cérebro? O que é mito? O que não é mito? Nós vamos descobrir hoje por meio de uma conversa bastante complexa, ao mesmo tempo muito simples. Seja muito bem-vindo ao Pensar Muda Tudo, o podcast que tem a ousadia de falar de assuntos ligados à sua vida profissional e ao mundo corporativo. Eu sou a Fê Leite, fundadora da Mandacaru Think, psicóloga e neurocientista. E hoje eu estou como aluna entrevistando a minha professora. Ana Lia, seja muito bem-vinda ao Pensar Muda Tudo. Obrigada. Fique muito à vontade em derramar aqui a tua experiência, a tua história profissional, para que a gente comece a falar desse assunto que eu estou muito curiosa em dividir com as pessoas. Primeiro que foi uma das aulas que mais gerou expectativa e curiosidade. Eu recuperei a minha prova esses dias, né? Legal. Então, assim, deixa eu lembrar, porque vai que ela me pergunta alguma coisa e eu não sei responder, eu vou ficar com muita vergonha. Então, se apresente para nós. Muito obrigada. Eu sou Ana Lia Arevalo, eu sou neurocientista e eu sou professora na Faculdade de Medicina da USP. Eu estou aqui há uns 10 anos já no Brasil. Eu sou pesquisadora principalmente, estudo a área de linguagem, neuroimagens, então eu estudo como o cérebro funciona, como ele processa a linguagem, como ele reabilita da parte de linguagem e também motora. E, além disso, eu tenho esse curso que a Fê foi aluna. E a gente, entre muitos temas legais sobre o cérebro, a gente discute neuromitos, que é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Quais aspectos sobre o cérebro que a gente acha que sabe, mas alguns são mentira, alguns são aquelas coisas que se propagam, que se fomentam. As pessoas gostam de falar sobre coisas que às vezes são baseadas em algo real, alguma notícia que saiu. Sim. Às vezes não é por mal, mas às vezes um jornalista que talvez passa a informação talvez de forma errada, ou talvez é o leitor que não interpreta bem, o leigo que não entende muito bem, e essas informações vão passando, como aquele telefone sem fio. Telefone sem fio. E as pessoas acabam pegando essas informações de forma errada. Muitas vezes podem ser engraçadas e outras vezes nem tanto, porque às vezes as falsas informações, as más informações sobre o cérebro acabam sendo até perigosas, né? Acho que tudo que refere-se à nossa saúde, que são informações que a gente ignora ou que nós somos ignorantes a esse respeito desse assunto, quando a gente começa com a informação errada, todo o processo vai ser errado, né? O entendimento, a nossa relação com essa informação. E eu vou compartilhar também essa informação. Então, se eu recebo errado, eu vou compartilhar cada vez mais errado. Então, eu tenho muitas perguntas aqui. Eu imagino que as pessoas vão se sentir representadas. E aí, para a gente começar, existe uma informação que ela é muito propagada em filmes, nas redes sociais, por amigos também que acabam falando na mesa com a gente sobre o quanto do nosso cérebro está em funcionamento, né? Existem teorias que falam de 10%, de 3%. Existe, de fato, alguma informação que nos traz luz a esse assunto? Nós usamos parcialmente o nosso cérebro? Essa é ótima. Essa é uma pergunta que, assim, eu acho que talvez seja o neuromito mais famoso, né? E esse é o tipo de mito que quando você senta numa mesa, você é convidado para casa de alguém, alguém pergunta, o que você faz? E você fala, neurocientista. E aí todo mundo pergunta, né? É verdade que a gente só usa 10% do nosso cérebro? Ou você vai para a festa, né? A primeira pergunta que todo mundo quer saber. E a resposta é, spoiler, não, a gente usa 100%. E meu colega sempre fala, a única pessoa que usa 10% ou 3% é aquela pessoa que falou isso pela primeira vez. Né? Então, assim, vou tentar pôr em perspectiva. O cérebro é um órgão, né, no nosso corpo que consome 25% de toda a energia, né, do nosso corpo. Então, não faria muito sentido biologicamente que fosse algo que a gente usa parcialmente, né? Então, não, a gente usa 100% dele sempre, toda hora, inclusive quando a gente dorme, né? Então, isso é algo interessante, né? As pessoas acham que a gente fecha os olhos e aí tudo apaga. Nada apaga, nunca, sempre está ativo. Então, ele está sempre ativo e todo ele está sempre ativado. A gente usa todo ele. Agora, a origem desse mito é interessante, porque ninguém sabe, de fato, de onde saiu. Tem várias teorias de quem teria falado isso pela primeira vez.
Entre elas, talvez, tem pessoas que falam que Albert Einstein teria falado isso pela primeira vez, Dale Carnegie e outros autores famosos, psicólogos, enfim. E que talvez alguns deles teriam falado quase como piada, ou como, né, dizendo assim, aquela pessoa poderia estar usando mais do seu cérebro. Com certeza não usa tudo. Não usa. Essa pessoa, né? Não pessoa. todos, né? Aquela pessoa não usa. Ou que talvez a implicação teria sido outra, que não é que a gente não usa 100%, mas que a gente teria um potencial não ativado. Vamos lá. Então, por exemplo, se você meditasse, ou se você fizesse alguma atividade, ou se você estivesse mais conectado com seu eu, você estaria acessando algo que você não acessa no dia a dia. Então, nessa perspectiva, faz até um pouquinho mais de sentido para mim, né? Você não está acessando o seu potencial, então vou te dizer que você poderia estar acessando mais se você fosse mais saudável, se você fizesse mais meditação, se você... Por aí vai. Mas nem vamos entrar nessa seara, né? Mas quando se fala em poder absoluto do cérebro e também estrutura e função, não, é 100% e é 100% sempre, né? Então, mas é engraçado, porque assim, a mídia sempre propaga isso. Temos aquele famoso filme Lucy, né? Adoro. Que é a menina... Com Morgan Freeman, se eu não me engano. Morgan Freeman também, né? Qualquer história, ela é a mula, né? Que ela tem um chip... ela usa uma droga, ela engole uma droga, sim, mas ela explode. Ela explode e começa a ativar todo o cérebro. Né? E o manchete do filme é justamente isso, assim... Todos nós, todo mundo usa só 10% do cérebro, mas ela, com essa droga, ela usa 100%. E quando ela usa 100%, ela começa a ver, assim, ler os pensamentos dos outros, fala 500 línguas. Então, assim, são aquelas coisas que a gente imagina. Se a gente usasse 100%, o que a gente conseguiria? Não, mas a verdade é que a gente usa 100%. E vem sempre a ilusão, o imaginário de domínio, né? Engraçado, sim, né? Sim. O cérebro é tão tido como um órgão principal hoje, mas sempre ela passa a dominar todas as coisas, né? E as pessoas passam a se submeter. Você começou a falar de uma outra coisa que já me levaria a uma outra pergunta, que o cérebro ele continua em funcionamento durante o nosso sono. Sim. E algumas pessoas acreditam que o descansar é suspender o funcionamento do cérebro. Sim, nada mais longe da realidade. É muito legal isso, porque de fato... a gente tem várias técnicas para medir a atividade cerebral, né? Entre as quais, por exemplo, a eletroencefalografia. Você pode pôr uns eletrodos, né, no escalpo, no formato mais comum. Tem outros lugares onde você pode colocar eletrodos, mas o mais comum seria no escalpo. Você mede essa atividade elétrica em várias regiões do cérebro e você mede durante o sono. E você vê que temos várias medidas, né, de funcionamento e várias ondas diferentes que tem ao longo do sono, ao longo da noite. E tem momentos que são mais ativos do que outros, né? Vocês devem ter ouvido falar, né, do Rapid Eye Movement, né? Que seria esse momento onde isso vem da ideia que os olhos se mexem muito, né? Que é a fase REM. Que é a fase REM, né? Que, na verdade, no bichinho, no ratinho, é a fase que as vibriças se mexem, né? Então, não é o olho, mas é quando temos muito movimento motor, né? Que o corpo realmente está passando por vários movimentos, assim. Nesse momento que tem várias coisas acontecendo. Então, assim, tem momentos muito ativos durante a noite, inclusive mais ativos, ondas mais ativas que durante o dia, né? Então, por quê? Porque até durante o sono, tem fases durante o sono que a gente está fazendo muita coisa importante. Entre as quais consolidação de memória, por exemplo. Tudo que você vivenciou durante o dia, você vai consolidar o que você aprendeu, você vai também você vai se consolidar o aprendizado, as memórias. Por isso, tão importante você dormir bem, né? Quando a gente, por exemplo, os jovens, né, vai estudar para uma prova. Aquela coisa de querer estudar tudo na noite anterior, né? Não estudei, vou estudar tudo na noite anterior e vou fazer a prova, vou correr para a prova e vou fazer a prova. Todo mundo já fez isso na vida, né? Eu já fiz isso na faculdade. Quantas noites em branco, né? Para fazer a prova. Mas obviamente, a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque tudo demonstra, todos os estudos demonstram que entre o período de estudo e o momento de você reativar esse conhecimento, você precisa de um bom momento de descanso. Não só porque você tem que se afastar do material, porque exatamente durante esse período de sono que seu cérebro reconsolida as informações, armazena. E só depois desse período que você pode reativar, né?
chegar nessas informações novamente e acessá-las e poder aplicá-las, né? Com seja qualidade. numa prova com qualidade. Acho que aí já entra, né, Anali, essa questão do eu vou dormir 2 dias para compensar uma noite não dormida, né? Porque eu acho que, como a gente fala muito com profissionais, muita gente vira à noite com trabalhos, Sim. não consegue descansar durante a semana, às vezes leva trabalho para casa para poder entregar. E aí depois fala, eu vou dormir uns 2 dias para poder Sim, pagar péssimo. uma dívida com o meu corpo. Existe isso? Péssimo, péssimo. Assim, óbvio que se você está cansado, durma. Eu não diria, não faça. Mas, assim, não é, obviamente, uma boa técnica. Tem muitas evidências. Quem estuda sono, não é a minha área de especialização, mas já li bastante sobre. Tem muitas evidências que não dormir uma noite e simplesmente compensar nas 2 ou 3 seguintes não é a mesma coisa. Você uma não noite vai... perdida Uma é para noite sempre perdida. Sim, para sempre perdida, com certeza. Você não vai ganhar ou compensar dormindo bem nas próximas 2 ou 3. Não tem jeito. Esse tempo perdido, esse sono perdido realmente tem efeitos duradouros, infelizmente, na saúde. A gente sabe que, assim, tem uma correlação muito forte, muito significativa de perda de sono, ou seja, de pobre qualidade de sono ao longo de muito tempo, com várias doenças mentais e também neurológicas. A gente sabe que a longo prazo não dormir bem leva a um envelhecimento precoce, leva a o começo precoce de certas demências e outros problemas muito sérios. Então, a gente tem muita evidência que isso é muito ruim. Então, e realmente, né, aquela coisa, não, só hoje que eu preciso terminar isso aí. Acontece com todos nós. No mínimo, você vai enlouquecer alguém que vive perto de você, né? No mínimo, você vai adoecer. Porque eu acho que tem isso, né? Quando a gente não tem autorresponsabilidade com a saúde, a gente afeta a saúde de outra pessoa. Se a gente vivesse sozinho, mas não é essa a realidade. Na mesma linha que tem gente que pensa que existem pessoas que desligam o cérebro, tem gente que já sabe que o cérebro fica totalmente estimulado durante a noite e começou a se vender muito a ideia de que nós podemos aprender dormindo. Eu lembro que tinha assim, aprenda inglês dormindo, aprenda idiomas, aprenda música. Tinha vários cursos que vendiam e acho que até hoje tem existem. Isso ainda? Faça inglês em 7 semanas. A gente sempre tem uma receita fácil, onde eu só aprendo por osmose. Isso, né? Sem nenhum esforço. Seria muito bom, né? Se existisse. Mas não existe. Como é que o cérebro tem capacidade de absorver novas informações enquanto dorme? Não. Muito simples, não. Assim, ao mesmo tempo que seu cérebro durante a noite vai precisar desse tempo para reacessar, vamos dizer, para consolidar o que já aprendeu durante o dia. Aliás, vou fazer uma parênteses. Durante o dia, durante vários dias, tá? Então, se você quer aprender uma coisa, não é no dia anterior da prova que você vai aprender tudo. Isso também não funciona. É bom deixar claríssimo isso. Então, obviamente, eu tenho uma colega que é especialista nisso aí, como memorizar, como aprender. Não é, né? Vamos deixar claro que não é no dia anterior, é em vários dias seguidos, ao longo de tempo espaçado. Essas são as técnicas que já foram estudadas, já tem muito trabalho sobre isso. Mas, enfim, essas informações aprendidas ao longo de vários dias, de forma, né, consistente, com várias técnicas onde você repete, né, reestuda o material de várias formas, escrevendo, ouvindo, lendo, por aí vai, você vai reacessar esse material durante a noite, assim, enquanto você dorme, você vai ter tempo, o seu cérebro vai ter tempo de consolidar essa informação, né, para você reacessar no dia seguinte. Isso vai ser, assim, a prova, assim, o único jeito comprovado de aprendizagem e de memória consolidada. Isso não tem dúvida. Agora, acessar um material novo, inconscientemente, vamos dizer, durante a noite, sem ter visto isso durante o dia, de forma, enquanto você está acordado, não existe. Então, assim, um material novo, aprender chinês durante a noite, sem nenhuma interação com outro ser humano, não. Então, não tem nenhuma evidência. Isso, eu lembro, quando eu era criança, nos anos 70, se falava disso, vendiam aquelas fitas cassete. Fita cassete. Mas tem gente que põe. Sim, eu não sei se tem hoje em dia também. Tem gente que põe aplicativo, tem um monte de coisa. Ainda claro tem. Não.
Não tem nenhuma evidência que isso funcionaria. Você não vai absorver um novo material enquanto você está dormindo. Você não está prestando atenção. Você, obviamente, para aprender um novo material, uma informação nova, você tem que estar consciente do que você está vendo. E isso acontece durante o dia, enquanto você está acordado. Então, agora, esse material depois é consolidado quando você está dormindo, porque você já aprendeu, porque isso entrou de alguma forma pelos seus sentidos, né? Visual, auditivo, como for. Acho que tem uma placa aqui à noite, fechado para balanço. Não entre mais nada, né? A gente precisa balancear o que está aqui dentro, se organizar, né? E muita coisa importante acontece. Só não deixar entrar coisa nova, né? Nem processá-la de forma importante, né? Exato. Outro que a gente escuta muito, que eu sei que todo mundo adoraria que a sua resposta fosse sim. Acho que se a gente colocasse agora, vocês querem que essa resposta seja sim? Acho que muita gente ia falar sim. Existe diferença do cérebro da mulher e dos homens? Eu, antes do seu curso, eu tinha uma resposta, mas você também me frustrou com essa resposta. Vou dar um porém aqui. Vou começar vou começar com sim, mas vou falar o seguinte. A gente sabe, tem muita pesquisa mais recente na área de neurologia, né, que é muito interessante. Quando a gente compara, por exemplo, doenças neurológicas e como afetam homens e mulheres, temos muita diferença sim, porque existem diferenças biológicas, hormonais, por aí vai. Isso é muito importante. E é muito importante por quê? Porque nos últimos 50 até 100 anos, as pesquisas médicas muitas vezes foram muito enviesadas, né? Por um lado, muitas vezes os sujeitos de experimentação eram homens, ou eram só mulheres em coisas que só afetavam as mulheres, né? Por um lado, isso faz sentido experimental. Por quê? Porque você, de fato, você quer grupos controlados para controlar certas variáveis e você, né, não quer interferência. Por outro lado, você elimina metade da população mundial. Então, por esse motivo, muitas coisas não se consideravam em mulheres que se consideravam em homens e vice-versa. E por esse motivo, muitas coisas não se descobriram até mais recentemente. Tem umas pesquisas muito importantes saindo das últimas 2 décadas que mostram que tem várias doenças neurológicas, como por exemplo, as mais importantes agora, demências, Parkinson, que sim diferem muito em termos de incidência entre homens e mulheres. Isso é importante considerar. Então, o cérebro, nesse sentido, o cérebro, neurologicamente falando, entre homens e mulheres é diferente e são afetados diferentemente por doenças neurológicas. Isso é importante, por diferença já de biologia, por diferenças hormonais e coisas que acontecem ao longo da vida. E ambientais, obviamente, porque a gente não pode tirar isso. Agora, mas eu acho que quando as pessoas perguntam o cérebro do homem e a mulher são diferentes, eu acho que as pessoas geralmente estão querendo perguntar outra coisa, né? Sobre a inteligência. Inteligência, capacidades, né? Talentos para certas coisas. Essa pergunta, né? Agora, para essa pergunta, eu vou falar não. E é o seguinte, por quê? Porque qualquer tarefa que até agora testou, se você, assim, quais são os típicos? Eu acho que as pessoas dizem, homem é muito melhor dirigindo, mulher é muito melhor para as coisas sociais, para entender o outro, para o aspecto emocional, empatia. Então, assim, são essas as coisas que interessam, e eu acho que são as coisas que interessam no mundo corporativo, talvez, ou tipo nas empresas, ou um trabalho qualquer na família. Então as pessoas se interessam por esse tipo de homem, mulher é muito mais multitarefa, homem é incapaz de fazer isso aí. Eu peço para o meu marido fazer X e ele não faz nada. Então, e todo mundo aqui é uma explicação biológica. Agora, vou explicar o seguinte. Não existe nenhuma evidência que existam diferenças de base biológica para essas diferenças. Que a gente observe essas diferenças entre os homens e mulheres que a gente conhece nas nossas vidas é uma coisa. Agora, se isso acontece porque tem uma diferença biológica, não existe nenhuma evidência. Se isso acontece porque ambientalmente, a nossa cultura, ou culturalmente, a gente criou uma cultura que meio que fomenta isso, eu acredito mais nisso. Que modela você mais para isso, né? Se essa sociedade na qual a gente vive espera que as mães sejam super multitarefa e que os homens não tem muita expectativa deles, ou que eles façam uma coisa por vez, eu acredito que é mais nessa linha. Tá? Sim. Agora, se a gente está falando em tarefas, por exemplo, mais matemáticas, rígidas, técnicas, versus de empatia,
Você não concorda que talvez desde pequenininhos, aos meninos a gente sempre dá Legos e as meninas a gente dá bonecas? Exato. Então, a gente assim, é treinada será desde que a nossa que nasce, né? cultura não empurra essas coisas desde pequenininho? E, de fato, é o que a gente observa na ciência, né? Quando você culturalmente empurra uma coisa ou outra, a tendência é você meio que empurrar essas coisas. Agora, se depois esses indivíduos crescem a ser adultos, que são melhores numa coisa do que outra, não surpreende. E o que é interessante? Que se depois os laboratórios que foram lá e estudaram isso e falaram, tudo bem, então vamos lá. O homem é melhor no videogame que navega essa rua e tem que dirigir por aqui. E a mulher é melhor fazendo aquela outra tarefa que faz construindo X. isso. Ok. E, de fato, alguns experimentos que tiveram isso como hipótese começaram, que falaram, sim, o homem é melhor, mais rápido nisso aqui, a mulher é mais rápida nisso aqui. Mas aí fizeram uma coisa genial, que foi assim, vamos perguntar, como que o homem que navega nesse espaço aí, ele usa qual estratégia? X. E a mulher usa qual? Essa. Ok. Vamos ensinar os homens a fazer o que a mulher faz, as mulheres fazer o que os homens fazem. Em poucos dias eles treinavam e os dois faziam igual. Chegavam no mesmo lugar. E se os homens eram melhor, por exemplo, videogame espacial, onde tem que atirar todo mundo e você navega um espaço. Geralmente são esses tipos de testes que fazem no laboratório. Homens eram melhores, por quê? Porque a tendência é que os homens vão jogar mais esses videogames. Treina a mulher para fazer e ela faz e até supera um homem em pouquíssimos dias de treino. Ou seja, não é uma coisa biologicamente determinada, é uma coisa de treino. Se a mulher está treinando a fazer aqueles joguinhos de guerra e faz na mesma frequência do que o homem, ela vai ser igual ou melhor. Então, assim, não tem nenhuma evidência que a diferença é biológica, tem toda a evidência que as diferenças são, de fato, culturais e de treino e de exposição, né? E muitíssimo de expectativa. Né? Sim. Em termos de habilidade, se a gente já parte da ideia de você melhor nisso e você melhor nisso, isso vem muito da expectativa do próprio indivíduo e também dos pais e da sociedade, porque isso também foi testado. Teve, não para assim, estender demais esse tema, mas assim, também estudos que viram, por exemplo, acompanharam longitudinalmente criancinhas, né, e viram como elas se desenvolviam, meninas e meninos, e observaram também as respostas dos pais, o que os pais esperavam das meninas e meninos em termos de como iam na escola em matemática e nas outras áreas, arte, etc., o que é mais esperado das meninas. E aí viram que também os próprios pais esperavam que os meninos fossem melhores na matemática, etc., lógica, e as meninas melhor em arte, desenho, humanas. Então, todas essas coisas vêm de muito atrás, e muito cedo, né, dos pais, da sociedade e das próprias pessoas, desde pequenininhas. Então, nada disso surpreende. A história da evolução das organizações, quando a gente pega as empresas da era industrial, as mulheres ocupavam o papel da secretária, que é o que cuidava do presidente, cuidava do diretor, de contabilidade, né, que é uma área considerada área de humanas, área de recursos humanos. Dificilmente a mulher era convidada a sentar na mesma mesa do processo de decisões mais complexas e estratégicas da organização. Hoje ainda, a mulher ocupa 40% do cargo de liderança no Brasil, né? 60% ainda são ocupados pelos homens. A gente sonha com essa equidade, mas acredito que esse tema, você não está se estendendo, porque eu acredito que as empresas ainda acreditam que homens são mais capazes de tomar decisões mais rígidas, mais impositivas, mais racionais, e a mulher tem a emoção como um fator que... Só que hoje a inteligência emocional tem tido como um skill fundamental para que você possa conduzir melhor as organizações também. Então, a inteligência emocional não era considerada, somente a inteligência racional, né, processos matemáticos e tudo mais. Então, acho que é uma coisa que ainda é um tabu. Se fosse perguntar, as pessoas afirmariam, e eu acredito que é isso. Por detrás dessa pergunta, existe justamente essa expectativa. Quem é mais inteligente, quem é mais capaz com essas habilidades. Mas olha que interessante o que você falou, né? Porque, de certa forma, eu estou argumentando, não tem uma diferença biológica, tem uma diferença cultural e social, né? De expectativas. E, justamente, a sociedade está indo na direção de agora, então... Talvez, se a sociedade sempre encorajou as mulheres, então, de ter mais esse aspecto emocional mais desenvolvido, né?
de inteligência emocional, então a sociedade está indo nessa direção. Então, está dizendo, a gente treinou as mulheres a serem melhores nisso, então agora a gente vai valorizar isso mais. A gente precisa disso. E precisamos mais disso agora do que aquilo que a gente não treinou nos homens. Acreditar também que um homem também não possa ter o desenvolvimento Sim. da inteligência emocional. Outra coisa que afeta muitas organizações e está afetando principalmente agora, né, Lia, porque hoje a gente vive uma realidade diferente. 4 gerações estão trabalhando juntas hoje, né? Antes trabalhavam 2 gerações. Hoje a gente tem ainda os baby boomers dentro das empresas e a gente tem aí os Gen Z, né? A geração Z. E aí tem uma atribuição de que quanto mais eu vou envelhecendo, a minha capacidade de aprendizagem vai diminuindo. Isso é uma realidade ou não é uma realidade? Existe realmente uma limitação em termos de faixa etária para aprendizado? Olha, não. Eu gosto de dar aquelas respostas. É claro que o cérebro, assim, se a gente for falar em termos neurocientíficos, o cérebro vai mudando à medida que a gente vai envelhecendo. A gente, vamos tentar falar em termos simples, que não existe, né, termos simples, mas a gente vai perdendo neurônios, mas isso não começa com 50, 60, isso começa com 30 anos, tá? Na verdade, com 25 já começamos a perder neurônios e vai diminuindo até a gente morrer. Então, assim, e neuroplasticidade, que é aquele conceito que o cérebro sempre plástico, o cérebro sempre pode aprender, isso existe a vida inteira, né? É claro que neuroplasticidade é muito mais intensa no começo da vida e de novo a curva vai, né, diminuindo ao longo da vida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o cérebro é sempre plástico e vai sempre ser. Que essa capacidade de aprender vai diminuindo ao longo da vida um pouco, sim. Por outro lado, quanto mais a gente envelhece, mais experiência a gente tem, né? Então, a gente vai perdendo um pouco de massa cinzenta, mas a gente, ao mesmo tempo, vai ganhando muita experiência. E com a experiência quantitativo com qualidade. Isso. Então, a gente começa a ter muito mais... É quase assim. À medida você vai perdendo células, mas você vai ganhando conexões. E talvez, assim, o que define a inteligência, a capacidade, são as conexões, são as sinapses. Não é tanto o número de células que a gente tem, mas quanto que elas falam entre si. Então, tudo que a gente sabe do cérebro e a capacidade dele é quanto que esse cérebro é funcionante, quanto que esse cérebro é capaz. E isso é determinado realmente pelas conexões. E isso vai aumentar, na verdade, isso se mantém e pode até aumentar ao longo da vida. A gente sabe que, por exemplo, uma das medidas que não diminui ao longo da vida é vocabulário. A gente sempre vai ganhando mais vocabulário. Claro, estou sempre falando de um cérebro que envelhece de forma saudável, né? A pessoa vai ganhando informações, vocabulário, e isso não se perde, isso só aumenta, né? Porque cada vez mais a pessoa lê mais, absorve mais informações e ela se mantém, se ela se mantiver sempre ativa, cognitivamente e socialmente, tudo isso é essencial, né? Aí ela vai sempre ganhar nesse sentido. Então, assim, eu não vejo nenhuma evidência que a pessoa perde capacidade, é muito pelo contrário, eu acho que ela vai ganhando. Agora, se a gente está falando de coisas específicas, se está falando de uma coisa de empresa onde, hoje em dia, a tecnologia nas últimas décadas cresceu muitíssimo, né? Sim. Então, se a gente está falando especificamente de uma situação onde a geração... Qual que é a geração agora? É Z? É a Z que está entrando a Alfa ainda não está trabalhando, né? Não, a Alfa existe já? Já. Sua filha, meu filho, é Alfa. Se Z é aquela que está já no mercado de trabalho. No mercado. E aquela que já mexe assim, demais com tudo tecnológico, tudo online. E talvez a gente tenha pessoas no mercado, né, que estão talvez prestes a se aposentar, que não tem isso. Mas ela já tem uma bagagem de décadas que mexe com outras coisas, que tem muito mais noção de conexões interpessoais. Então, eu acho que assim, o que a Z não tem, o que a Z está carente, essa geração ainda a gente não pode deixar de lado. Essa geração... Não tá. Tem empresas que, para trabalhar com a inteligência artificial, está contratando 50 a mais, ou 40 a mais, Sim. porque tem repertório para fazer pergunta. Olha. Né? Tem capacidade de fazer perguntas muito mais apropriadas, mais inteligentes, mais ricas do que a geração Z, que seria
parece contraintuitivo, né? Vai mexer com tecnologia, eu vou chamar a geração Z. Está sendo chamado a Y, a X, Sim. porque tem mais bagagem. Olha, eu preciso saber fazer pergunta. Olha que bom, isso aí. Isso faz muito sentido. Que bom que alguém se ligou disso aí. Porque, de fato, não, porque é uma conversa séria, é uma conversa que está sendo... Está tendo... Debatida muito infelizmente, dessa carência dessa nova geração, né? Dessa incapacidade, muita facilidade com tecnologia e pouca social e pouco repertório, né? De interação com outros e de noção, né? Em geral. Você falou de um cérebro mais saudável e falou da leitura, falou da prática das relações sociais. O que mais que nós podemos fazer? Porque a gente não vê o cérebro como um órgão, como a gente olha o estômago, como olha o intestino, a pele. A gente dedica muita atenção a cuidar de muitas outras coisas, mas não é nos ensinado o tipo de atenção e carinho e preservação que nós temos que ter de forma com o nosso cérebro. Que práticas, além dessas duas que você citou, que nós podemos fazer para manter um cérebro saudável? Olha, eu acho que as óbvias são exercício físico é essencial. Por muito tempo as pessoas achavam, você quer um cérebro saudável, exercite o cérebro, né? Assim, faça sudoku, sei lá. Isso é bom, mas assim, realmente, exercício físico é o que mais, talvez uma das coisas mais importantes. Exercício cognitivo, sim, faça coisas desafiadoras, né? Se aprenda uma nova língua, mesmo se você achar que nunca vai conseguir falar. Ser dominante. Mas assim, é bom, qualquer idade, né? Aprenda uma coisa nova, do nada, se algo que você acha que vai ser um desafio. O aspecto social é essencial, aquela mantenha esses contatos sociais na família, nos amigos. E olha que interessante também o que está saindo das pesquisas, que estão sendo feitas com grupos muito grandes de pessoas que têm sido acompanhadas longitudinalmente ao longo de décadas. E esses resultados estão saindo agora. É muito, muito genial. O contato social com pessoas que você não conhece. Sim, olha só. A gente fala de diversidade, Sim. de sair da bolha. Então não é só assim, eu me encontro com os meus amigos para jogar pôquer toda sexta-feira. Legal, é bom, é muito bom. Continue isso. Mas assim, vai no supermercado e fala com o caixa. Vai com, sei lá, sabe, assim, aquela coisa de conhecer aquela pessoa nova. Vai na festa e te apresenta, quando alguém te apresenta uma pessoa nova que você nunca conversou antes, se interesse pela outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente perde muito, né? Muitas vezes a gente fica na nossa bolha, são os nossos amigos. E por último, eu acho que é uma coisa também que está saindo, que além de todas as coisas que você pode perguntar para a pessoa, o que você faz na sua vida? Exercício físico, exercício mental, eu gosto disso, aquilo, hobbies. Uma coisa muito importante é o que as pessoas definem como objetivo de vida. Propósito de vida. Então, a pessoa que fala, qual que é o seu propósito de vida? Pode ser qualquer coisa, criar meus netos, meu trabalho, pode ser, né? Sempre quando que não seja uma coisa assim, doentio, né? Que a pessoa só trabalha, enfim. Colecionar selos. Sim, uma coisa que te deixa feliz, né? Meu objetivo é realmente, sei lá... E tem a ver com o outro, né? Acho que quando o propósito ele é nobre, ele tem como afetar o outro ser humano, né? Com certeza. Então, quanto mais as pessoas indicam que elas têm um propósito de vida bem definido, e quanto mais envolve outros seres humanos, olha, isso é o maior indicador, não só de longevidade, mas de longevidade saudável. Da cabeça, especialmente, porque se a cabeça não está bem, o resto do corpo não vai acompanhar, né? Então, eu acho que assim, cuidar da vida é cuidar do cérebro e é cuidar exatamente desses aspectos aí, do social, do propósito de vida e, obviamente, também coma bem, faça exercício, durma bem. Eu não falei, mas a gente falou antes. Mas falou tem antes. Que dormir. Quando você fala come bem, a gente tem acompanhado muitos estudos de alimentos inflamatórios, né? E principalmente o açúcar. E sempre tem um alimento que é um vilão por um período. Agora tem sido o açúcar. De fato, existem alimentos que podem prejudicar o funcionamento do nosso cérebro? Olha, sim. Mas não é aquela coisa que... Assim, não é
eu não penso nisso como algo físico, que você fez uma inflamação, né, no cérebro. O que você vê, obviamente, tem alimentos que podem que podem afetar seu sono, que podem afetar a sua atenção, que podem afetar seu nível de alerta, tudo isso sim, porque claramente não se alimentar bem ou se alimentar mal, ou não se alimentar bem, ou não se alimentar o suficiente, por exemplo. Uma alimentação pobre, que pode ser muito rica em porcaria, em açúcar, né? A pessoa que não tem um equilíbrio entre proteínas e vegetais e frutas e blá, blá. Essa pessoa, obviamente, não tem energia suficiente para levar o dia para frente. O que é muito comum a gente não comer, não almoçar, não, né, tá na correria e simplesmente não se alimenta, ou não toma água. Isso é importantíssimo. Se você não está hidratado, você passa o dia assim na correria, você não está pensando. Ainda mais esses dias que a gente está passando por um período muito atípico de secura de ambiente. É muito importante você se hidratar. Então, todas essas coisas juntas, né? E claramente não se alimentar bem pode ter um efeito do seu cérebro estar, né, não focado e por aí vai. Então, assim, inflamação, não sei o que isso seria exatamente, mas seria mais uma questão de você não nutrir adequadamente e não providenciar o que o cérebro precisa para as células do cérebro, assim como as células do corpo, né? De se manter alerta, de se manter bem descansado, porque também não se alimentar bem pode afetar seu sono e por aí vai. Sim. Tudo é um ciclo, ciclo vicioso. Tem um neuromito também muito interessante que se propagou muito com um livro, a gente não vai citar aqui, mas que existe, e principalmente agências de publicidade, pessoal artistas, designers, deu vazão a essa informação. E existe um lado do cérebro que é responsável pela criatividade e um lado do cérebro que é mais responsável pelas respostas mais racionais. Racionais. E aí, isso é um mito ou isso é uma verdade? De fato, a gente tem 2 hemisférios, isso é claro, gente. A gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eu aprendi isso no curso. Pelo menos isso eu aprendi. Mas, assim, existe responsabilidades, funções diferentes? Não. Tudo vai ser não aqui. Mas a minha pergunta é para você, então, para que serviria, assim, as pessoas que propagam esse mito, o que elas querem com isso? O que seria interessante dizer que o lado direito do seu cérebro está... É para dizer que porque, assim, quando eu vejo esse tipo de mito propagado por ali, eu também vejo junto com isso, então você é do lado direito, você é uma pessoa do lado direito. É para categorizar, para rotular as pessoas? Sempre né? Na verdade, a gente sempre tem um objetivo de colocar as pessoas em caixinhas, né? É que nem como se fosse signos, Sim, né? Exato. Eu acho que entra uma questão de signos, né? Sim. Eu acho que são símbolos, né? Entra aquele desejo que as pessoas têm de se rotular e de rotular os outros, né? E de autoconhecimento também. Eu acho que assim... Às vezes não por mal, mas também por ter uma noção da própria personalidade. Eu quero me autoconhecer. Então, a explicação que tem de eu ser mais inclinado e ter mais essas habilidades é porque o meu lado direito é mais forte. Sim. Acho que as pessoas tentam sempre se explicar, né? Ou isso explica tal e tal coisa, ou porque eu estou me sentindo de tal forma. Ou explicar até o outro, né? Essa pessoa não é boa nisso porque talvez o lado do cérebro dela não seja tão... Ou talvez, e se esse é o fato, que se a gente identifica que a pessoa não está estimulando tal lado, que talvez ela possa ser estimulada mais. Exatamente. E aí também você possa vender produtos que estimulam mais de um lado ao outro. A gente podia abrir uma empresa já. E de fato existem, né? Vários produtos. Não, então vamos lá. Na farmácia tá cheio agora de brands. Sim, de produtos. Sim. Ou pior, assim, treinamentos que dizem, então eu vou treinar também esse instrutor que vai chegar aqui e vai treinar vocês a utilizar mais esse lado do seu cérebro. Sim. Então, esse pessoal da minha empresa que só usa o lado esquerdo, eu vou treinar eles a usar o lado direito. Então, balela total. Essas pessoas estão enganando todo mundo. Não existe isso. Assim, que tenham pessoas que naturalmente sejam mais criativas ou que sejam menos criativas. Agora, isso vem de cada um, da personalidade, que cada um possa ser encorajado a ser mais ou menos, sim, claro, isso com certeza. Sim. Que isso está atrelado a um hemisfério ou outro que é mais ativado ou menos biologicamente, não, com certeza não. Agora, os hemisférios estão sempre conversando entre si. Tanto tarefas criativas quanto não,
envolvem os dois hemisférios sempre. Não tem nenhuma evidência que matemática existe de um lado e arte do outro. Isso não é real. Que as pessoas sejam mais ou menos criativas, talvez um pouco que a gente fala das meninas e os meninos, que desde cedo foram mais encorajados ou menos. Isso vem também desde cedo. Se chega um professor na sala de aula e fala que isso que é um problema também. A fulana é muito criativa, ela está usando só o lado direito do cérebro dela, então agora vou fazer todo um programa educacional que vai treinar só isso, vai encorajar. Ou o contrário, eu vou treinar ela a usar o outro, e por aí vai. Isso que gera? Primeiro, você está rotulando as pessoas desde cedo. Você destruindo a autoestima dessas pessoas. Limitando, dizendo para ela, você é capaz disso e olha lá, talvez você consiga ou não, né, depois fazer certas coisas. Isso já é um problema em si, né? Já, vamos lá. A segunda coisa a partir desse tipo de mito, também surgiram na década de 90 alguns programas aí que encorajavam as pessoas a aprender de uma forma ou outra. E também teve ministérios de educação em vários lugares na Europa que compraram essas ideias. E aí, inteiros ministérios de educação treinavam os professores a fazer planos de aula que faziam uma coisa ou outra. Sim. Isso é tempo perdido, dinheiro perdido. Não tem evidência científica nenhuma que isso exista. Outra, você chega na sala de aula e o professor perde um monte de tempo fazendo dessa forma e daquela forma. Tudo assumindo que você tem alunos que têm uma capacidade ou uma incapacidade ou uma limitação, quando sabemos que todos têm capacidade de crescer em todos os âmbitos. E outra, o que significa não ser criativo ou ser racional? Ser racional é mais matemático? Você acha que matemática não é criativo? Não é uma tarefa criativa? Você precisa encontrar soluções. Você tem que achar a solução criativa. Então, assim, você está realmente limitando extremamente tanto a pessoa, quanto a tarefa, quanto o modo de ensino. E eu acho que se a gente... E quanto o conceito em si, né? Sim, se você assumisse que todo mundo usa o cérebro todo, o tempo inteiro, de todas as formas, e você usasse planos de ensino que integrassem tudo isso aí, eu acho que todo mundo ganharia, né? E que se você naturalmente vai observar desde criança, tem crianças que são naturalmente mais criativas. Ok, mas isso talvez possa vir da personalidade, ok? Mas possa vir também da casa, o ambiente, um ambiente mais criativo. Tem pais artísticos, ok. Mas você também pode sempre encorajar todo mundo a ser tudo, né? Por que ter isso? Ou por que achar que isso tem uma base biológica? Ou por que achar que isso vem de usar um lado do cérebro e não o outro? Como falamos também, você nunca usa nem 10%, nem 3%, nem 50%. Você está usando sempre 100% do seu cérebro. Então, você sempre tem potencial de usar tanto uma parte criativa quanto uma parte lógica, e que, inclusive, essas duas estão sempre juntas, né? Que você possa turbinar uma mais do que outra, porque te ajuda mais no trabalho, ok, mas assim, não parta do pressuposto que a pessoa tem essa limitação, ou que a pessoa não é disso ou daquilo, né? Eu acredito que o maior ganho que o curso que você coordena nos ofereceu e oferece ainda é você ter os alunos de várias ciências diferentes dentro do curso, sabe? A gente tinha, pelo menos na nossa turma, tinha uma pessoa que é da área de moda, uma pessoa que era da indústria indústria farmacêutica, da meditação, da psicologia, que eu acredito que a gente ganha tanto quando a gente se mistura com pessoas com habilidades, porque Einstein tem uma frase que eu acho: a mente que se abre para o novo nunca mais volta para o tamanho original. Uhum. E eu acredito que quando você está dentro de uma equipe diversa, multifuncional, o quanto que você aprende, né? O quanto que você... Acho que vem um pouco de encontro com a sua resposta, né? Se eu ficar 10 dias conversando com uma pessoa que é da música, naturalmente eu vou aprender um pouco sobre música, eu vou aprender um pouco sobre arte, né? Eu tenho um diretor de uma empresa que é um grande diretor da área de marketing, que está fazendo marcenaria. Legal. Eu falei assim, eu estou tão de saco cheio de fazer coisas da minha área, eu sempre estou junto com as mesmas pessoas, eu quero fazer uma coisa onde eu vou para uma bolha completamente diferente, eu vou para um mundo diferente, eu vou fazer marcenaria. E ele disse que isso melhorou a atuação dele como executivo. Imagino. E está fazendo móveis e descobriu um talento. Olha só. Ele está assim, 1 ano fazendo o curso e está já expondo os móveis. Oh, que legal. Está fazendo exposição de móveis. Olha que legal. Então, a pandemia também revelou muitas pessoas que tinham talentos guardados também. Todo mundo fez, né? pão. Todo mundo foi fazer pão em casa. Pão, trabalhar com porcelana, trabalhar, né, com um monte de coisa. Para a gente começar a caminhar para o final, até te mandei essa pergunta, você falou, eu vou ter que estudar isso daqui.
Muita gente tem... eu acredito que deve ser outras questões, mas as pessoas têm direcionado as suas respostas dizendo que o fato das pessoas estarem com perda de memória, que é em função desse momento pós-pandêmico que a gente viveu. Pessoas que contraíram o Covid e que começam a dizer ou combinar de que estou perdendo a minha memória ficou deficiente depois que eu tive Covid. Sim. De fato, a Covid... Tem estudos já mais consistentes que revelam que a memória foi realmente prejudicada? Sim, saíram estudos mais recentes, inclusive uma das turmas que está cursando agora, estou com 2 turmas, eles levantaram um artigo bem interessante que saiu agora, tem bastante informação saindo agora, de fato, de mudanças, né? A nível celular. A Covid, o vírus em si, ele teve um impacto em algumas pessoas, especialmente pessoas que tiveram Covid longa, né? Covid com internações. Com internações. Então, não foi todo mundo, obviamente, mas algumas pessoas que tiveram sequelas das quais não se livraram, isso, de fato, o Covid longo é algo que está sendo estudado ainda agora. Vocês sabem que tem gente que teve várias vezes, ou inclusive uma vez, e que 4 anos depois está com sintomas, né? Com sequelas. Inclusive com problemas muito sérios de não poder voltar a trabalhar, enfim, assim, algumas pessoas realmente ficaram muito danificadas, né, pela Covid. E um dos aspectos foi a memória. E é muito interessante porque estão saindo esses estudos agora e existe bastante evidência que esse vírus teve um jeito de mexer com memória, de ter efeitos duradouros, também no olfato. Tem gente que... Eu conheço pessoas que mantêm o olfato prejudicado até hoje por alguns tipos de aromas. Ou para o cítrico, ou para alguma coisa assim, como se fosse um olfato seletivo. Sim. A gente falava de escuta seletiva, agora a gente está falando de olfato seletivo. É interessante, porque de alguma forma esse vírus nessas pessoas, muito azaradas, coitadas, chegou esse vírus e acabou afetando células especificamente do bulbo olfatório. E também você pode imaginar dessas regiões, talvez do hipocampo, né, que realmente estão muito ligadas à memória e ao olfato, às vezes juntamente. Então, afetou todo um sistema para essas pessoas que acabou tendo uns efeitos que não se sabe se essas pessoas vão recuperar. O interessante é que tanto as células do bulbo olfatório e áreas também do hipocampo são áreas que a gente sabe, diferente de outras regiões do cérebro adulto, onde pode ter neurogênese, que é onde pode ter novos neurônios sendo criados também na vida adulta. Então, ainda há esperança, vamos dizer. Mas é interessante que tanto tempo depois, para essas pessoas, algumas dessas funções não se recuperaram. Então, obviamente, o vírus teve algum efeito muito forte, muito grave, que ainda não se compreende muito bem e que ainda não temos solução para isso. E nem tratamento. Nem como diagnosticar e, de fato, associar que é, de fato... Não, isso sim. Isso já foi provado que foi o vírus. Agora, qual o tratamento? Difícil dizer. Né? E se essas pessoas vão se recuperar de alguma forma. Algumas pessoas, sim, se recuperaram depois de muito tempo. Então, há esperança para quem, né, mesmo anos depois, talvez tenha algum tipo de recuperação, pelo que eu falei, que existe ainda a possibilidade de neurogênese. Mas é interessante ver quanto isso teve um efeito para algumas pessoas, né, para uma porcentagem né, considerável. Tem muitos casos. Eu tive 4 vezes, Ana. Nossa. 4 vezes. Eu não tive uma vez. Não, você... Assim, uma vez sintomática. Você vai ganhar o prêmio da OMS. E olha, com médico em casa exposto, operando pacientes com Covid. E com 4 crianças em casa. Não, eu falo que é seletivo eu mesmo, não sei, né? Não faço a mínima ideia. Só não morri, tá ótimo. A minha família foi engraçado, família foi bastante afetada. Perdemos 7 pessoas. Nossa. Né? Era um luto atrás do outro, né? Que horror. Pra gente fechar aqui, você até falou assim, eu vou ter que estudar para responder isso daqui. Mas no meu acompanhamento dentro das organizações, é muito comum as pessoas nas mentorias compartilharem comigo que estão tomando medicações orientadas por médicos. Só não queria citar essas medicações aqui, mas para poder ter mais atenção, ter mais criatividade. Tem gente fazendo rituais de ayahuasca, por exemplo, para abrir a mente, ser mais criativos. E isso, até mesmo isso começou muito com concursos públicos aqui no Brasil, para as pessoas estudarem mais, ficarem acordadas, ficarem ligadas,
passou até mesmo de recomendações de pediatras para crianças e também de pais buscando essa medicação para período pré-vestibular. Sim. E agora isso chegou dentro das organizações. Queria a tua opinião, né, sobre isso, porque de alguma maneira a gente fala de equidade, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem um grupo que é privilegiado, que sempre Sim. vai se destacar em termos de desempenho cognitivo Sim. e de forma química. A gente fala de doping corporativo Sim. hoje, né? Qual é a tua visão sobre isso e quais são os riscos, né, a respeito disso também? Muito cuidado, altíssimos riscos. Mesmo um médico prescrevendo, não é recomendado, eu não recomendaria, não é de uso recreativo, porque todo mundo sabe também que mesmo a pessoa que fala, eu vou tomar só para essa prova, vou tomar só para esse evento, vou tomar só para isso aqui, é algo que vicia, é algo que a pessoa não vai tomar só para esse evento. A pessoa vai curtir, a pessoa vai gostar e a pessoa vai tomar e muito. O pulo entre tomar de vez em quando e viciar ou abusar é muito rápido, é muito fácil. E quando a gente fala em pessoas jovens, especialmente adolescentes ou inclusive crianças, eu teria o dobro, o triplo, muito mais cuidado ainda. Então, eu realmente me afastaria e muito. A gente já tem muito cuidado em prescrever medicamentos em casos onde a gente acredita medicamente que seria necessário, clinicamente que seria necessário. Hoje estou falando de TDAH, em outras doenças que afetam crianças diagnosticadas. Ali já é um tema muito delicado. Então, prescrever isso para pessoas que não têm nenhum diagnóstico, eu acho completamente irresponsável. Eu não tomaria essa minha recomendação. O cérebro é algo muito frágil e eu acho que a gente tem que cuidar dele muitíssimo. E a gente vive numa sociedade muito louca agora, onde tudo vicia, até as telinhas. Exatamente. Então eu diria, parem. Não, acho que até interessante, você falou das telinhas. Eu li um artigo que nossa capacidade de reter atenção em função... o artigo chamava de geração TikTok. Né? Porque a gente está assim, né? Os vídeos de 30 segundos, o WhatsApp de velocidade 2. Nós não temos atenção ou não temos paciência? Qual a diferença entre a paciência... Os dois, não temos nada. Estamos acabando com todas as nossas capacidades cognitivas, emocionais. E as novas gerações estão perdidas se a gente não se impor já. Eu estava lendo ontem que, infelizmente, né, o índice de suicídio, de automutilação entre jovens de 14 a 22, 23 anos aumentou em 27%. Sim, e está completamente atrelado ao uso de tela. Olha só, né? Uma última pergunta, prometo que essa pergunta acho que eu não fiz, acho que eu fiz lá no nosso curso. Uma coisa que eu tenho estimulado muito as pessoas a escrever com letra cursiva, escrever, né? Mexer com a mão, né? E as pessoas saírem, além de sair da tela, mas sair da digitação. De fato, existe hoje, eu lembro que eu te fiz essa pergunta, se já existem estudos que mostram que o fato da gente não escrever mais já está prejudicando a nossa linguagem, né? O nosso desenvolvimento de linguagem e tudo mais. Continuo com essa pergunta, porque na época eu lembro que você disse que ainda não existiam estudos longitudinais para isso. Hoje já existe alguma referência? Não que eu saiba. E eu não lembro. Ai, poderia ter procurado isso aí, eu não perguntei lembro. Agora, né? Lembrei agora. Porque eu percebo que minha memória é comigo. Quando eu escrevo, quando eu estudo, quando eu leio um livro e vou lá, faço minhas anotações, eu percebo que minha capacidade de retenção é muito maior. Digitando é diferente. O que tem, com certeza, são estudos que mostram que cada vez mais essa geração que tem isso, né, de não escrever mais, né, e digitar tudo em acrônimos, em curto. Emoji. Sim, esse pessoal tem muita dificuldade de compreensão de textos, de material. Sim. Mas isso é difícil você destrinchar isso, separar isso de todo o resto que está acontecendo, da falta de atenção, de paciência, de não sentar e ler um negócio inteiro ou não ver o vídeo inteiro. Então, assim, é multifatorial.
Sim. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A pessoa não senta e lê o negócio inteiro. Então, não sei se é porque não leu ou se ela realmente está com problema cognitivo. E, ao mesmo tempo, essa pessoa não está escrevendo em sentenças inteiras, não está fazendo isso manualmente. Mas eu acho que está tudo relacionado. Sim. Acho que tudo isso é muito, muito ruim. Não, e quando a gente faz pesquisas de clima tenta fazer um diagnóstico dentro das organizações, o principal fator que está prejudicando a empresa é o problema de comunicação e relacionamento. Sim. As pessoas não se comunicam de forma efetiva por falta de vocabulário, por falta de inteligência emocional. Se podia um dia vir aqui só para falar de comunicação, né? Porque você é especialista em comunicação e eu vejo que falta capacidade de montar uma história, né? Capacidade de narrativa, de começo, meio e fim. Aí, quando você pergunta, as pessoas não querem ler. Sim. Me dá filme, me dá uma série para assistir, né? Eu quero algo que eu só absorva e não faça esforço, né? Sim. A gente pode falar hoje que nós estamos vivendo uma sociedade com a preguiça do pensar? Total. Total. Imagina o blackout que a gente vai ter de profissionais Sim. nos próximos anos, né? Sim, mas a gente tem que intervir já. Mas como é que a gente interfere, Bom, Analia? tem um grande movimento agora de, por exemplo, tirar o celular das escolas. Isso acho que é um movimento na direção certa. Eu me senti uma monstra quando eu tirei todas as telas do meu filho com 17 anos, sabe? Mas eu estava tão angustiada porque, ao mesmo tempo, eu sinto que eu sou cúmplice, porque eu financio aquilo, né? Sim. E aí vem um comportamento cultural dos pais também estarem sem paciência e joga a tela, porque educar dá trabalho, brincar dá trabalho, estar atento dá trabalho. Sim, é importantíssimo. Muito bom. Analia, eu queria tanto continuar essa conversa, mas a gente tem que finalizar. Como é que as pessoas... Assim, eu conto para todo mundo que eu fiz neurociência, o quanto que isso me trouxe senso crítico, me trouxe credibilidade, me trouxe credenciais para aquilo que eu faço dentro das organizações e recomendo todo mundo a fazer essa formação. Como é que as pessoas podem te encontrar e encontrar essa formação dentro da USP? Eu passo, se quiser, o link, né? Temos a nossa página, né, no Instagram. A gente coloca na descrição do podcast. Neurociências FMU USP. E sim, e a gente está sempre também pensando em mini cursos, a gente vai fazer algumas coisas online, mas por enquanto temos esse curso presencial, que é via Faculdade de Medicina, e sempre com turmas, agora com 2 atualmente, na 8ª turma já. Olha só. Você estava na 4ª, né? Quantas pessoas se formaram já, então, né? Que incrível, né? Mais de quase 200. Nossa, olha só, muita gente. 200 pessoas multiplicando o conhecimento de uma forma mais... E o mais legal que é multiprofissional, como você falou. Então, são pessoas realmente de todas as áreas, né? Não, isso eu achei muito incrível, assim. E como a turma é conectada até hoje. Realmente, você vai para um outro patamar de pensamento. Eu lembro do Lepsky falando assim, não existe perguntas idiotas, porque idiotas não fazem perguntas, né? Porque a gente chega assim, será que a gente vai ter a capacidade de compreensão de um curso de medicina dentro da área de saúde e ninguém sendo da área de saúde, né? Então, foi incrível, eu recomendo. Várias pessoas que eu já recomendei foram atrás. E eu espero que mais pessoas façam também. Muda a vida. A gente vai colocar na descrição. Também existe a página do Instagram do próprio curso. Vocês podem acompanhar até mesmo. As provas são incríveis. As provas são os melhores momentos. São as provas, sim, né? Tudo interativo, tudo fora da casinha. Eu não faço nada... Eu lembro, super competitiva. Eu era bem competitiva. Mas eu queria muito agradecer de você ter aceito o nosso convite. Eu espero que tenha sido para você uma boa experiência que está com a gente também. Sempre um prazer. E assim que puder, espero que tenha você de volta. Muito obrigada. Com certeza, obrigada. Obrigada, tchau, gente.